Saudações, queda livre! Sejam bem-vindos ao nosso último vídeo sobre a elaboração da lei da queda livre por Galileu. No vídeo de hoje a gente vai apresentar para vocês algumas obras, tanto do Galileu quanto de outros estudiosos, as quais nós utilizamos para estudar e embasar os nossos vídeos. Fica aí, vai ser um bate-papo bem legal e a gente vai tentar aproximar vocês dessa literatura científica. A primeira obra e a obra central que a gente utilizou para poder construir a sequência de vídeos da queda livre foi o Duas Novas Ciências. A gente utilizou uma tradução da Fundação Ítalo-Brasileira, que traduziu do italiano para o português, e é uma edição que você encontra por aí. E esse livro, ele trata do movimento da queda livre, mas ele é um livro central dentro do trabalho do Galileu. É o último livro que ele publica na vida dele. A ideia dele publicar o livro originalmente em italiano é uma ideia que é um ponto que vale a pena ser comentado, porque ele está trabalhando como um divulgador de ciências. Na época se divulgava sempre os livros em latim, e ele tem a ideia de divulgar em italiano exatamente para ter um alcance maior. É tipo assim, quando um cientista chinês vai, ao invés dele fazer o artigo dele, o livro dele em chinês, ele vai e faz o livro em inglês, assim, porque vai facilitar para todo mundo ler, né? A ideia do italiano, para o Galileu, ele não estava pensando no mundo, ele estava pensando na Itália. Então ele coloca no movimento que, assim como o inglês é um idioma universal hoje para o planeta, o italiano estava dentro da concepção dele ali de mundo. Ele queria atingir a Itália toda, já seria muita coisa. Ele não queria que a ciência dele ficasse fechada só na academia, aquelas publicações em latim que se fazia, mas que as pessoas tivessem acesso. Talvez ele seja um dos primeiros divulgadores de ciência, né? Para quem quiser saber mais também, a gente vai falar das obras que a gente utilizou nos vídeos da queda livre, mas a gente tem uma biografia sobre o Galileu, a gente fala de todas as obras dele, inclusive não é só essa que ele publica em italiano. Vamos deixar linkado aí pra você dar um pulo lá. Acho que uma coisa interessante também nessa obra dele é o jeito que ele escreve, né? Assim, a literatura dele é muito rica, porque às vezes você pode estar imaginando assim, a gente tá falando da obra do Galileu, você fala, o livro do Galileu e tal, desse negócio complicado, vou pegar para ler assim, não vou entender nada, mas muito pelo contrário. Não só ele escolhe publicar o livro num idioma em que as pessoas vão ter mais acesso, como ele escolhe escrever, tipo assim, pro cara mais idiota entender o que ele tá falando. Tipo, do jeito muito simples, as analogias, os exemplos, a estrutura do livro em um diálogo é muito legal, é riquíssima a literatura. Pois é, mas e não é só uma simplicidade para facilitar a compreensão, para facilitar para quem tem dificuldade de entender. Não é só isso, assim, é uma beleza mesmo literária. Tem gente que considera que ele é o melhor escritor da Itália. E isso, assim... Não só de ciência, né? Não é só de ciência, é o melhor escritor da Itália. Que nasceu na Itália. E tudo isso legal, associado com essa ideia de divulgar melhor conhecimento. Porque quando você fala que a linguagem é facilitadora, ela é facilitadora e esclarecedora. Você que sabe física, vamos supor que você sabe a lei da queda da resistência do ar, seja você professor de física, ou aluno do ensino médio, ou engenheiro, você domina a lei da resistência do ar. Pois abra Duas Novas Ciências, procure lá a parte onde ele está tratando da queda com resistência do ar e leia. Você vai ver que a maneira como ele emprega a linguagem, a maneira como ele ensina, ele vai te mostrar que você ainda não viu tudo. Você ainda tem mais para aprender. Quando você pega o livro dele, por mais que você saiba, pega lá, dá uma lidinha e depois pode botar aqui junto dos nossos vídeos, posta lá se você aprendeu alguma coisa ou não. Porque se você, por mais que você saiba, se você ler a queda com resistência do ar no livro do Galileu, você vai aprender alguma coisa. Ele ensina do melhor jeito, ele ensina do jeito mais bonito. Não, acho que o melhor exemplo disso é esse conjunto de vídeos que a gente está fazendo da lei da queda livre. Dificilmente você viu a lei da queda livre igual a gente mostrou, que é o jeito que o Galileu fez, né? Então realmente é muito rico ver como que ele concebe as coisas. Certamente é totalmente diferente do que você viu na escola, do que você leu num livro didático. Vale a pena sim ter contato com a literatura do Galileu. E eu acho que assim, para finalizar, é só porque esse livro, ele acentua duas coisas bem interessantes. Primeiro que o Galileu tem um lado de cientista e tem um lado de engenheiro. Vale a pena tirar a parte da engenharia do livro, porque essa parte ela não se aplica. Mas a parte de ciências, ele trata de muitos outros problemas, a composição de movimentos, vale a pena ler tudo. E tem a coisa de ser espetacular, assim, os exemplos que ele cria são espetaculares. A questão, por exemplo, da Torre de Pisa, dele sempre estar fazendo coisas que chamam a atenção de todo mundo. O livro dele, ele escreve com o intuito de criar um episódio mesmo, assim, para um marco dentro da história da ciência. Então, tá aí o convite. O Duas Novas Ciências foi o livro que a gente utilizou para fundamentar principalmente o nosso primeiro vídeo da queda livre, aquele que a gente fala sobre a queda simultânea dos corpos. No segundo vídeo... Dos experimentos mentais. Isso. No segundo vídeo, né, que a gente fala da lei matemática da queda livre, a gente utilizou muito o livro do Alexandre Poiré, que foi aquele cara que
que era bem contra, né, a ideia do Galileu ser um experimentador, né? O Poiré, ele vai muito nessa pegada do lado da aplicação do raciocínio matemático, de como que o Galileu, essa visão de que o Galileu seria platônico, né? De que ele cria a ciência toda a partir de raciocínios e de meditações filosóficas. Então ele aprofunda muito nisso, então nesse aspecto é muito bonito porque ele pega todas as nuances, assim, que é uma análise muito detalhada, e esse livro, Os Estudos Galileicos, ele não fala só também da queda livre, tem um capítulo da queda livre, mas ele fala da lei da inércia, da composição de movimentos e da questão própria da adesão do Galileu ao sistema heliocêntrico. Então, assim, o livro como um todo é mais completo, fala do Galileu todo, é o melhor livro que tem, assim, é um livro respeitadíssimo. O único contraponto que tem que ser feito é que o Alexandre Poiré, ele polariza na discussão. Ele não considera que o Galileu tem um lado experimentador e um lado teórico. Ele polariza totalmente e acha que o Galileu é só teórico, ele é só platônico, que não mexe com o laboratório e tal. E aí ele exagera nisso. A crítica está aí. Mas esse é considerado a melhor análise do trabalho matemático que o Galileu faz. Por isso que a gente usou como referência. E aí, de novo, é a mesma coisa. Se você sabe mexer com queda livre, você resolve qualquer problema de queda livre, do ITA, do IME e tal, pega o livro lá do Alexandre Poiré e lê lá para você ver se você é capaz de compreender a análise matemática que o Galileu fez. Você vai entender que de onde ele tira a lei é muito mais rico do que onde você aplica a lei. Assim, a origem da lei é mais rica que o destino dela. E o Alexandre Poiré, como a gente já falou no terceiro vídeo, é o maior opositor mesmo à ideia do Galileu experimentador. Nessa obra, ele também discute muito essa ideia de que se ele elaborou ou não os experimentos. Junto com esse livro também, e o livro do Tullier, né, de Arquimedes a Einstein, são os livros que a gente utiliza para fundamentar o nosso terceiro vídeo, aquelas discussões sobre o Galileu ter ou não feito seus experimentos. O livro de Arquimedes a Einstein também, ele vai contando sobre diversas polêmicas que tem na ciência, se elas de fato aconteceram ou não. Então, por exemplo, ele discute se o Arquimedes teria de fato utilizado espelhos para queimar a vela de navios que estavam invadindo Siracusa lá e tal. E aí ele vai discutindo caso a caso, assim, polêmicas da ciência, e o Galileu, claro que se for colocar em polêmica, o Galileu está no meio. E o livro, a parte que ele mostra a análise do Galileu, ela é bem detalhadinha, e a gente mostrou no vídeo, no nosso terceiro vídeo da Queda Livre, as imagens lá do manuscrito, mas lá tem outros manuscritos. A gente fez a análise de um dos manuscritos no nosso vídeo, mas tem outros manuscritos, tem outras análises, e vale a pena você estar com aquilo em mãos para você fazer uma análise com aquilo com o papel na sua mão. Porque os manuscritos são realmente assim, como que o cara consegue pegar aquele manuscrito que é uma verdadeira bagunça, e o cara no livro de Arquimedes a Einstein, ele explica a metodologia que os caras utilizaram para recriar o experimento que ele poderia ter feito e tal, e ver que aqueles números que estavam ali estavam conectados por leis matemáticas corretas, que são leis físicas corretas. Tipo, é quase que um rascunho do Galileu, o cara pega, esmiuça e fala, bicho, o Galileu fez isso, ele vai recriando os passos. Não, e tem um montinho de dado aqui, tem um montinho de dado lá, se você pegar uma equação correta da física, você consegue associá-los. E aí o que ele conta no livro é essa história. Né? Exatamente. E o livro, ele é legal porque ele vai te contando essas histórias que são de investigadores de história da ciência. Então, por exemplo, no caso do Arquimedes, no livro, os historiadores foram lá em Siracusa, construíram espelhos com as tecnologias que existiam na época e ficaram lá o ano inteiro. Falaram assim, se não pegar fogo no verão, eu vou tentar na primavera, algum dia vai dar um sol aqui que pega fogo. E ficaram lá um ano inteiro tentando botar fogo e não conseguiram, não. Parece que o negócio do Arquimedes é mentira. É lenda o negócio dos espelhos de Arquimedes. Mas um cara aí que não foi tão honesto aí, né? E tem outras lendas dentro do livro, assim, o livro também é interessante. E também a mesma história. Pega lá e dá uma olhada e tenta se desafiar. Pega um dos manuscritos lá do Galileu e vê se você consegue descobrir como é que conecta os dados do jeito que os historiadores lá descobriram. Achar qual dado que está conectado a qual através da lei matemática, assim. São brincadeiras, assim. Tá? Lê os livros. Os 3 livros que a gente está indicando, que são os livros que a gente usou, são desafios intelectuais, assim. Por mais que você saiba, se você pegar... Se você não aprender nada, você pode escrever aqui, fala assim, não aprendi nada lendo o livro, porque eu já sabia o suficiente. Você vai aprender, não tem jeito. Vem aqui e fala no comentário, depois de você ter lido, qual foi a sua experiência. Bom, pessoal, a ideia desse vídeo era essa, era apresentar e aproximar principalmente vocês dessa literatura científica. Pelo que você viu, a gente estudou bastante para construir esses vídeos. A gente deu para vocês uma amostra do que tá nessa literatura. Espero que vocês consigam se aproximar e poder usufruir dela.
Pois é, e assim, a gente não esgotou o Galileu ainda tem mais coisa do Galileu, que ainda tem inércia e tal. O Galileu fez mais coisa do que isso, mas a gente quis dar meio uma destrinchada dele aqui nessa sériezinha. E aí a gente queria também que vocês deixassem comentários sobre a série e indicações de outros cientistas que vocês queriam. Por exemplo, que a gente pegasse pelo rabo e desse uma destrinchada também. Tá cheio de gente foda. E se vocês derem as sugestões, de repente a gente pega e vai montando, interagindo aí e montando uma série que todo mundo participa. Exatamente. Beleza, um abraço. Valeu, gente.